Eu sou a Karen Prediger, coordenadora do Centro de Estudos, e hoje nós temos a presença do promotor de justiça Cláudio Ari Melo, que vai nos trazer e conversar conosco sobre a atuação do Ministério Público nas questões urbanísticas. O doutor Cláudio, além de ser promotor de justiça, no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ele coordena o Centro de Apoio da Ordem Urbanística e das Questões Fundiárias. Ele também é professor da PUC, tem mestrado pela PUC e doutorado pela URGS. Doutor Cláudio, nós temos todo o prazer em lhe receber hoje, em ter essa conversa. Vamos deixar também espaço para que os participantes possam fazer perguntas. E eu solicito que os participantes mantenham, por enquanto, seus microfones mutados, para conforto de todos, e que façam suas perguntas no chat, que elas serão passadas oportunamente ao nosso palestrante de hoje. Posteriormente, essa aula estará no YouTube e vocês poderão acompanhar a notícia de que ela foi para o YouTube pelas redes sociais da Procuradoria, certo? Então, desde já eu passo a palavra para o doutor Cláudio. Prazer em lhe receber aqui hoje. Estamos ansiosos para conversar sobre uma área que, ordinariamente, na graduação de Direito, nem sempre temos acesso. E que a população, muitas vezes, se vê surpreendida com determinadas medidas do poder público, de uma área nem sempre conhecida, mas que é muito da nossa realidade, né, da cidadania exercida. Nós temos direito à cidade e a impactos das regras urbanísticas que o Ministério Público e também o município precisa resguardar. Bom dia, doutor Cláudio, a palavra está com o senhor. Bom dia, doutora Karen Prediger, um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ter essa oportunidade de conversar com essa instituição que eu aprendi a admirar, na qual eu tenho grandes amigos. Eu vejo aqui o Dr. Nelson, com o qual eu já trabalhei e trabalho há muitos anos. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia para todos os demais procuradores, residentes e servidores. E, como eu disse, é uma honra. Eu trabalhei durante muitos anos, muito proximamente com a instituição, e vamos ver se a gente consegue estabelecer um bom diálogo sobre esse tema que continua sendo pouco conhecido, provavelmente por conta da razão que a senhora acaba de mencionar, que é a ausência da presença, né? A ausência dessa matéria nos cursos de formação jurídica no país, e no Rio Grande do Sul não é diferente. O senhor vai compartilhar algum material, doutor Cláudio? Não vou. Não? É uma ideia que a gente conversa. Então, por onde começamos? Pois então, eu acho que talvez seja interessante eu contar um pouquinho, antes da gente iniciar propriamente na minha exposição do que eu penso sobre a atuação do Ministério Público, contar um pouco como que eu chego, né, nessa área. Tenho hoje 30 anos de Ministério Público e, curiosamente, boa parte do tempo, se eu pudesse dividir a minha história dentro do Ministério Público, ou, digamos assim, resumir, surpreendentemente, a maior parte do tempo atuei em duas áreas. Na área de defesa do patrimônio público, uma área que, infelizmente, a instituição chamou de área da improbidade ou da probidade administrativa, que foi um erro estratégico da instituição, porque de verdade, utilizando a sua expertise no direito penal para fazer o que deveria ter sido feito, que é controle da administração pública lato sensu, e não apenas de uma forma repressiva. É preciso lembrar que essa lei, a Lei da Improbidade Administrativa de 92, e com isso a instituição acabou, ou seja, 4 anos depois da Constituição de 88, e com isso a instituição acabou absorvendo essa área muito importante de controle da administração pública apenas de uma forma repressiva. E, no entanto, eu procurei, ao longo do período que atuei, sempre exercer essas funções como se fosse promotor de justiça de controle geral da administração pública. E, simultaneamente,
promotor da ordem urbanística. Eu dizia para a doutora Karen que o único vestibular que eu fiz além do direito foi arquitetura, e foi por um golpe de azar que eu não passei no vestibular. E acabei fazendo direito e segui minha carreira, né, como, em primeiro lugar, na faculdade, depois no mestrado, passei no concurso em 1993, e muito rapidamente, assim que eu passei no concurso, eu percebi a importância da atuação da instituição em questões que envolvessem a comunidade. Não estava muito claro no início, a gente está falando de 93, não estava muito claro no início para mim a importância do capítulo sobre política urbana na Constituição Federal de 88, e a gente, naquele período, na década de 90, a gente ainda tinha um direito urbanístico muito municipal. Tá? Nós não tínhamos ainda marcos regulatórios de âmbito nacional. Então, aquela década de 90, que é a minha década de ingresso na instituição, é uma década em que eu acho que a minha relação com a área foi uma área ainda muito, diria, muito emocional, muito mais reativa a demandas da comunidade. Eu lembro, por exemplo, que a primeira peça que eu fiz no Ministério Público no dia seguinte à minha entrada na instituição, ou seja, no dia 6 de abril de 1993, foi uma ação civil pública. A primeira peça que eu escrevi como profissional do direito foi uma ação civil pública para garantir transporte coletivo urbano gratuito para os maiores de 65 anos, porque a comarca de Encantado não havia ainda assegurado o direito previsto na Constituição Federal. Depois, quando eu vou para a Uruguaiana, em 98, as razões pelas quais eu assumo já imediatamente a promotoria da ordem urbanística, junto com a promotoria do patrimônio público, e ali eu tenho uma aproximação pessoal aí muito mais biográfica, que é o fato de que eu era de Uruguaiana. E eu lembro do impacto que me causou aquele retorno, depois de muito tempo, à minha cidade natal, por conta das péssimas condições de preservação da cidade. Então, a razão pela qual eu enfatizo na minha atuação o direito urbanístico em 98 foi a tentativa de ajudar a cidade a se recuperar. Muita gente me conhece por eu ter sido promotor de justiça da primeira privatização do saneamento básico em Uruguaiana. Mas, na verdade, quando o Uruguaiana privatiza o saneamento básico em 2005, aquilo é o epílogo de uma longa luta minha por tentar implantar o saneamento básico, o esgotamento sanitário em Uruguaiana, que começa em 99, junto com, quer dizer, tentando encontrar um mecanismo inicialmente de acordo entre o município de Uruguaiana, que resistia em contratar a Corsã para implantar a rede de saneamento básico, o sucesso, primeiramente, em conseguir, depois o fracasso da Corsã em implantar a rede que ela mesma tinha sido contratada para fazer. O fato de eu ser de Uruguaiana me deu, portanto, uma relação mais epidérmica com a ordem urbanística. Foram muitos temas tratados na época e é um período em que coincide com a nacionalização da legislação sobre direito da cidade, o direito urbanístico. A gente vai ter o grande marco regulatório, o eixo do Sistema Nacional de Direito da Cidade, que é o Estatuto da Cidade, logo em seguida a criação do Ministério da Cidade, e aí a gente vai tendo leis extremamente importantes, né? A gente vai ter a Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o marco regulatório do saneamento básico, em 97, a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que lembrem, né? Ela tinha dois eixos, a 11977, um era a produção de habitação, com o programa Minha Casa Minha Vida, e o primeiro marco regulatório da regularização fundiária, é a segunda parte da lei. Vamos ter depois o marco regulatório da mobilidade urbana. Então, aquele é um período que eu acho até que nós não estávamos muito atentos para a mudança completa do perfil do direito urbanístico, na medida em que ele deixa de ser municipal e passa a ser cada vez mais nacional, né? Com legislações editadas pelo Congresso Nacional que vão moldando o direito brasileiro que incide nessa área. Mais ou menos naquele período é que passam a surgir
formalmente as promotorias de justiça de ordem urbanística. A Uruguaiana foi a primeira, e surge o Centro de Apoio da Ordem Urbanística, Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias. Inicialmente, esse centro de apoio ele tem um viés muito privatista, tá? E esse é um perfil que ele demorou muito para se desfazer, para alterar. Mas, biograficamente, quando eu venho para Porto Alegre, no ano de 2000, eu começo trabalhando na Procuradoria de Recursos aos Tribunais Superiores, trabalho ali 4 anos, e logo que saio, eu vou para a Promotoria da Ordem Urbanística de Porto Alegre, onde eu fico até 2019, de 2015 a 2019, e quando eu me removo para a Promotoria do Patrimônio Público, também de Porto Alegre, eu acabo levando vários temas urbanísticos para essa promotoria. Então, eu acabo que, digamos assim, durante praticamente boa parte do período que eu estou já em Porto Alegre, eu me dediquei à ordem urbanística. E já, inclusive, num período de dedicação de estudo mais intenso, né? Nesse período, é o período que eu convivo com muitos procuradores do município. O doutor Nelson Marisco é um, mas a doutora Vanessa Press, a doutora Andréa Visotto, a doutora Simone Somense, né? São inúmeros procuradores do município com os quais eu convivi e compartilhei problemas e soluções. Doutor Cláudio, eu não sei se o senhor faria uma avaliação também dessa evolução, desse acompanhamento, em paralelo com o emprego da ação civil pública, né? Que ela vem primeiro e na sequência vem uma série de normas urbanísticas e ambientais e que vão movendo o Ministério Público em direção a essa atuação pela via judicial, né? Ou pelos inquéritos civis primeiro e depois pela propositura de ações judiciais, talvez de início, não sei a sua percepção, mas me parecia que havia quase um caráter experimental, talvez ainda sem a real dimensão das proporções que essa atuação do Ministério Público teria, né? Não sei qual a sua avaliação disso. Sem dúvida, doutor Carlos. Isso me dá uma oportunidade de, talvez, tocar num dos assuntos que eu julgo mais relevantes para entender a atuação do Ministério Público nessa área. É preciso lembrar que o ingresso do Ministério Público, o ingresso do tema dos direitos difusos e coletivos do Ministério Público, ele antecede a Constituição de 88. Ele surge com a política, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6981, 6938, de 81, que já prevê a atuação da instituição na defesa de direito ao meio ambiente. E depois, essa atuação se expande com a Lei da Ação Civil Pública, de 1985, onde a gente vai ter ali a presença de outros direitos difusos e coletivos para além da proteção do meio ambiente. De qualquer forma, eu diria assim, o direito ao meio ambiente é o segundo grande tema que passa a dominar a atuação do Ministério Público, né? Além da atuação criminal, que é a nossa atuação mais antiga. Nós já tínhamos a experiência de ajuizamento de ações civis públicas sobre direito ao meio ambiente quando a Constituição Federal reformatou completamente a instituição. O perfil da instituição muda radicalmente em 1988. Nós nos tornamos, na verdade, um grande experimento institucional ali, tá? É preciso lembrar que em nenhum lugar do mundo, até 88, o Ministério Público fazia outra coisa senão persecução criminal. E a nossa atuação na área criminal era, naquele momento, exclusivamente judicial. Nós não investigávamos crimes, né? Então, a nossa expertise era propor ações penais. A partir de 88, a gente incrementa muito esse perfil de atuação nas áreas de direitos difusos e coletivos. Mas, desde sempre, nós temos duas áreas em que a atuação do Ministério Público se destaca, né? O direito ao meio ambiente e o direito do consumidor. E estas serão as duas áreas que eu diria que irão marcar
a atuação do Ministério Público por muito tempo. E eu logo vou tentar explicar o impacto que a centralidade da atuação do meio ambiente teve quando a instituição foi provocada a atuar no que a gente chama de ordem urbanística. Inicialmente, doutora Karen e colegas, o Ministério Público aproveitou a sua expertise e a sua tradição judicial. Portanto, embora a lei da ação civil pública previsse o inquérito civil público e os instrumentos de resolução consensual de conflitos, inicialmente nós adotamos o perfil de atuação que nós conhecíamos, que era a judicialização de problemas de natureza ambiental ou dos direitos do consumidor. Logo, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é editado e com isso nós incorporamos mais um tema que foi sendo desenvolvido. E ao longo daquela década de 90, nós vamos descobrindo as potencialidades do inquérito civil público e desenvolvendo estratégias de atuação, né? Por exemplo, os compromissos de ajustamento de conduta foram sendo experimentados, aperfeiçoados, mas sempre com um viés de preparação de uma futura ação civil pública, né? Nesse período, o direito urbanístico, a ordem urbanística era desconhecida. Nós não tínhamos, inclusive, a previsão da ordem urbanística como um dos temas da ação civil pública na redação original da Lei 7347. Então, a atuação era muito empírica, atuando muito, por exemplo, com base na Lei 6766, ou seja, a gente estava falando em regularização de loteamentos clandestinos e irregulares, né? E praticamente mais nada, né? Na década dos anos 2000, quando a gente tem essas modificações, a introdução da ordem urbanística como um dos temas da ação civil pública, a introdução do direito à moradia como um dos direitos sociais no artigo 6º da Constituição Federal, a promulgação do Estatuto da Cidade, isso vai fazendo com que os promotores e promotoras de justiça comecem a despertar para outros temas, para os temas vinculados ao direito da cidade ou do direito urbanístico. Só que o que acontece? Essa é uma questão que me é muito cara, né? E que está absolutamente presente na instituição. Nós tínhamos, naquele momento, promotores e promotoras de justiça já com um grande conhecimento de direito ambiental, com conhecimento de atuação, com especialização. Eram promotores que haviam estudado direito ambiental, entendido a complexidade do direito ambiental, interagido com biólogos, com engenheiros ambientais, haviam se destacado estadual e nacionalmente nessa área. Então, quando o direito urbanístico começa a fazer parte da atuação do Ministério Público, ele ingressa dentro dessa esfera de atuação como uma espécie de departamento, de subdepartamento do direito ambiental. E toda a linguagem, toda a principiologia da atuação dos promotores dessa época está ainda muito dependente do direito ambiental. O direito da cidade, ele é, inclusive, introduzido como uma espécie de direito do meio ambiente urbano, tá? E de tal maneira que, assim, a rigor, há inclusive uma espécie de sujeição da atuação no direito da cidade ao direito ambiental. Eu perdi a conta das vezes em que eu vi atuações, tanto no âmbito extrajudicial, em inquérito civil público, ou em ação civil pública, ações judiciais pedindo, por exemplo, a remoção de ocupações urbanas, porque essas ocupações estavam em áreas de preservação permanente ou áreas de risco, sem absolutamente nenhuma preocupação com o impacto que aquela decisão teria nas pessoas que habitavam o local, né? E isto era e é, do meu ponto de vista, uma consequência da importância que o direito ambiental teve para a construção da identidade da instituição Ministério Público depois da Constituição de 88. Há um evidente predomínio da atuação ambiental. Até hoje é assim. Vejam que em boa parte dos estados não tem promotoria de direito urbanístico, não tem promotoria de ordem urbanística.
Se eu não estou enganado, o Rio Grande do Sul é o último estado a preservar o seu centro de apoio operacional da ordem urbanística, que quase se extinguiu há 4 anos atrás, não fosse um esforço de promotores de justiça das duas áreas, urbanística e ambiental, para evitar a extinção. Né? Então, apesar do surgimento, né, bem claro, né, de um direito da cidade, com marcos regulatórios de âmbito nacional, com a chegada da política da reforma urbana na legislação, com uma ampliação da preocupação com a qualidade de vida das cidades, eu diria assim, com uma autonomização da questão do direito da cidade, dentro do Ministério Público, isso não conseguiu repercutir suficientemente ainda hoje. Uma das preocupações que eu tive quando assumi o Centro de Apoio da Ordem Urbanística é pedagógica. Né? É, de fato, de procurar explicar para os promotores de justiça a importância da atuação nisso, pelo menos nesses 4 grandes eixos que eu considero que são os 4 grandes eixos de atuação do Ministério Público: proteção do direito à moradia, em sentido amplo, a atuação do planejamento urbano, planejamento e desenvolvimento urbano, saneamento básico e mobilidade urbana. Até hoje isso é um grande desafio, doutora Karen. Até nesse tema, eu também compartilho com o senhor essa lembrança de que, inclusive do município, nos anos 90, havia uma preocupação, por exemplo, na questão urbanística aliada ao meio ambiente. Por exemplo, se tentava coibir que houvesse loteamentos irregulares e que as pessoas passassem por danos ao consumidor, que fossem enganadas por loteadores que não colocavam a estrutura fundamental nos loteamentos, né, e compravam terrenos muito baratos. Claro que era a única condição que as pessoas tinham, né? E o mote fundamental do ingresso dessas ações era evitar o dano ambiental ou evitar o dano ao consumidor, sem muitas vezes fazer um estudo prévio do que aconteceria com as pessoas que, enfim, compraram os lotes e muitas vezes já estavam morando, para onde que elas iriam, o que a gente ia fazer com isso. E hoje eu vejo que a gente tem uma guinada em que estamos todos buscando resolver aquilo que a LINDB está dizendo e que nós todos, tanto a administração pública quanto agentes de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, o próprio Judiciário, de entender quais as consequências das decisões adotadas. Então, me parece que a gente teve uma guinada e nós estamos tentando nos adaptar a essa situação e que nós temos que pensar o que vai acontecer com as pessoas que estão lá. Claro que o meio ambiente precisa dessa consideração, mas talvez, e aí eu quero ver a sua posição, o próprio conceito de sustentabilidade que se tinha na época, nos anos 90, era muito ligado à questão ambiental, e hoje a sustentabilidade, ela não foge da questão ambiental, mas ela incorpora a necessidade de pensar nas pessoas, né, no impacto social e econômico de todas essas medidas, né? Tem um tripé a ser observado. E eu não sei como é que o senhor vê se o Ministério Público, se o senhor enxergou esse caminhar também, né, em busca do alcance de algo mais abrangente. Uhum. Eu acho que isso é um grande déficit da instituição que precisa ser recuperado. E me chama a atenção, viu, doutora Karen, porque, vejam, a reflexão sobre a cidade, o doutor Nelson, que gosta de filosofia, vai certamente concordar comigo, está na origem da filosofia política. Né? Uma parte da obra política do Aristóteles é uma preocupação com não é só com a cidade justa, né? Mas com a cidade que oferece uma boa qualidade de vida. Né? A gente reflete sobre a qualidade, sobre a vida da cidade, nas suas diversas dimensões, desde o nascimento da filosofia política. Né? A preocupação com o meio ambiente ela foi
é muito mais recente nesse sentido, né? A questão é que nos últimos 50 anos, o discurso ambiental ele se tornou efetivamente muito dominante, e particularmente no direito, né? E nós não entendemos a importância de refletir sobre a vida da cidade, e também nós não percebemos esse processo que foi o processo de juridicização da regulação da vida da cidade no Brasil, né? No Brasil, a questão do direito da cidade, ele não é mais um tema secundário, né? A cidade ficou complexa, o Brasil, a gente não prestou atenção nas particularidades da formação da cidade brasileira, né? Nós temos cidades que foram, nós tivemos um processo de urbanização muito acelerado, nós nos urbanizamos, nós saímos de 1/3 da população vivendo nas áreas urbanas no final da década de 40 para nós estamos perto de 85, em torno de 85%. E o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior índice de urbanização. E nós fizemos uma urbanização muito acelerada, pobre, né? Um país pobre, com pouquíssimo investimento na qualificação urbana e sem planejamento. Então, e nós não estivemos atentos a este processo. Portanto, as cidades brasileiras, nós vivemos numa cidade, Porto Alegre, vivemos num estado em que isso até não é crítico. Mas em grande parte do Brasil, o processo de desenvolvimento urbano produziu cidades que geram péssima qualidade de vida. Horas perdidas no transporte, muita insegurança na posse, muita informalidade, ausência de infraestrutura, né? A questão ambiental é uma questão, nesse sentido, me perdoem os ambientalistas, secundária, o que não significa que não seja importante. Mas ela se tornou, a questão ambiental se tornou a questão central do modo mesmo dos juristas se preocuparem com a questão da cidade. E isso foi lamentável, e eu entendo que isso deva mudar não só dentro do Ministério Público. Isso não significa uma indiferença em relação ao meio ambiente, mas do meu ponto de vista, a questão ambiental ela é secundária, sem ser importante, na reflexão e na atuação do Ministério Público. Nós temos hoje uma mudança importantíssima da forma de ver o planejamento urbano. Nós tivemos uma concepção absolutamente estatista depois com a Constituição Federal e depois com o Estatuto da Cidade. Nós estamos experimentando uma outra visão de planejamento urbano, com uma muito maior integração da relação entre Estado e iniciativa privada, uma própria revisão da ideia mesma de planejar a cidade, do que significa desenvolver uma cidade, e o fato é que tudo isso é matéria jurídica. Então, nós não podemos, nem o Ministério Público, nem as procuradorias municipais, podemos mais ser indiferentes a esse processo de mudança. Eu já, antes de conversar com o Nelson e com a Cristiane, que querem conversar um pouquinho, eu quero dar só uma opinião pessoal minha e que eu nunca deixei de dar, tá? Eu sempre achei que um dos grandes problemas, uma das explicações, perdão, para essa indiferença com a questão uma delas, né? Indiferença ou pouca relevância da questão urbanística, sobretudo da moradia e do saneamento básico, é porque esses são temas que afetam a população mais vulnerável. E nós, a classe jurídica, é originária das classes médias e das classes altas. E nós compramos mais facilmente o discurso ambiental do que o discurso de direito da cidade, que envolve a periferia da cidade, onde a cidade é informal, onde se vive em ocupações ou loteamentos irregulares e não tem saneamento básico. Então, eu acho que tem uma questão de classe envolvida nessa preferência do direito ambiental em face do direito urbanístico. Acho que o Dr. Marisco e depois a Cristiane Catarina e depois o Lorenzo tem uma pergunta e temos ainda uma pergunta do Luiz Monreal. Todo mundo querendo perguntar. Dr. Marisco. Sim, eu tive que levantar a mão, senão a doutora Karen não ia deixar eu falar, Cláudia. Bom
Bom dia a todos, tá? Eu acho que o doutor Cláudio Ari trouxe uma importante reflexão para a gente trabalhar aqui, né? Sendo que a última frase dele, eu acho que daria, no mínimo, uma dissertação, tá? Para que a gente pudesse desenvolver, tá? Mas eu tenho visto realmente, Cláudio, vou te chamar de Cláudio, né? Ah, que bom, Nelson. Essa questão, né, essa, vamos dizer assim, essa aparente, né, antagonia, né, da recuperação ou da responsabilização do dano ambiental com o direito à moradia, que no âmbito, né, do município é muito trabalhado na questão da REURB, né? Nós temos uma procuradoria que é bem qualificada e reconhecida, né, na questão da regularização fundiária. A doutora Cristiane já trabalhou, agora está no DEMAB, também continua trabalhando. A doutora Aline Peixoto também atualmente está chefiando, a Simone Somenzi, que todos conhecem, né? Então, eu tava, e o senhor falou algo que é importante, né? Às vezes, né, até mesmo o município ou o Ministério Público, né, querer se preocupar com um possível dano ambiental, quando ali a gente percebe muitas vezes as pessoas vivendo de um modo indigno, né? É claro que a gente tem que separar, ou não, né? Separar no sentido de que existem algumas situações em que há a possibilidade de regularizar aquela área e, a partir disso, estabelecer melhores condições de vida para as pessoas, mas em algumas situações, né, como são as questões que enfrentam risco à própria vida das pessoas, seja porque elas estão abaixo, sob um talude, seja porque estão muito próximos à beira de um arroio, há uma necessidade, daí sim, né, de uma recolocação dessas pessoas num local melhor. E é claro que isso é dever, é obrigação, né, do município, né? E eu tenho visto, né, a própria doutora Annelise Steigleder, numa vistoria in loco que nós estivemos lá na Zona Sul de Porto Alegre, né, depois de muito, numa sessão do Sejusc, né, depois de muito discutir com a comunidade, né, a doutora Annelise, né, olha para mim assim e assopra. Eu me arrependi de ter entrado com a ação, né? No sentido, né, de porque a situação ali não é uma recuperação de dano ambiental, isso aí, né, ficou completamente de lado em razão da importância de dar uma condição de vida melhor para aquelas pessoas, que é isso que importa, né? Direito à moradia. Eu comecei a escutar também, agora está se falando direito à garantia da qualidade de vida das pessoas, né? A gente só fala, quando a gente ouve muito hoje falar em qualidade de vida, né, para as pessoas ricas, vamos dizer assim, né, que se preocupam com isso. Não, mas qualquer pessoa tem direito a uma qualidade de vida no sentido de que essa vida seja digna a ela. Mas doutor Cláudio, porque eu quero lhe ouvir um ponto específico que eu quero que o senhor aborde para nós, tá? Então, eu não vou falar da Vila Nazaré, eu não vou falar da Vila Cat, tá? Mas eu queria que o senhor discorresse um pouquinho, né, até pela questão do tempo, para deixar os outros colegas falarem, sobre a lei da liberdade econômica, tá? E o que ela impôs ali de restrição ao poder público, de controle ao poder público, né? E a necessidade que a cidade, o poder público tem, isso eu tô trazendo, porque essa é uma pauta, né, agora que está na mídia, doutor Cláudio, tá? Na questão lá da, 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 do bairro Rio Branco, né? É Rio Branco, né? Alguns bares foram fechados por perturbação do sossego. Então, e o controle, né, da poluição sonora, a necessidade de balançar isso, né? A necessidade de se implementar, né, a viabilidade econômica, a sustentabilidade, como a doutora Karen falou, mas também que o município tenha, né, o município, o poder público, né, uma possibilidade de controlar essa atividade econômica, ainda que de baixo risco.
Eu só vou sugerir que a doutora Cristiane Catarina também faça a sua pergunta, porque eventualmente haja uma conexão e o doutor Cláudio possa responder Uhum. junto, né? E depois tem uma pergunta do Luiz, que é ligada ao pagamento por serviços ambientais. Eu acho que sai um pouquinho dessa parte mais urbanística, talvez a gente passa para depois. Próximo Tá. ponto de pergunta. Cris. Tá bem. Obrigada, Karen. É um grande prazer estar conversando aqui, né, Cláudio? Eu também vou chamar de Cláudio, né? Meu amigo acadêmico, a amizade acadêmica é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente, esse debate, essa oportunidade é excelente. Então, obrigada, Karen, pela organização aí, pela essa oportunidade, né? Mas, Cláudio, eu acho que é muito importante, assim, e é muito bom te ouvir, porque você faz, assim, essa reflexão aprofundada, sistemática, né? Trazendo, assim, os contextos, né, das coisas, né? O pessoal lá da Procuradoria do DEMAB, a gente tem aqui, né, assistente, estagiário assistindo, e dá para entender, não é um complexo de normas, assim, né, secas, puras, de difícil compreensão. Então, isso é muito bom aí de estar ouvindo. E eu concordo muito, Cláudio, com essa diferenciação que deveria ter um pouco mais entre o que é o meio ambiente, as regras para o meio ambiente natural, né? Tem que proteger um rio, tem que proteger uma floresta, né? O que são as regras, né, relativas ao meio ambiente urbano. E eu queria acrescentar, e daí vem a diferenciação do ambiental, mas assim, a gente também não pode restringir, né? Eu penso o ambiental só ao ambiente natural, né? Para diferenciar do urbanismo. Mas o pessoal, eu tenho certeza, o pessoal do ambiental tem que compreender que as regras ambientais de um ambiente natural têm que ser diferenciadas, né? Quando a gente está falando de urbanismo. Mas, e me parece, aí eu quero acrescentar, que nós temos aí uma grande dificuldade, aí você trouxe muito bem assim, o painel de como é que no jurídico, né, nós estamos lidando com isso, e já estamos conseguindo, né, depois de anos, um consenso, né, sobre essas diferenciações, mas assim, a gente ainda tem muita dificuldade na área técnica, né, assim, muita dificuldade de fazer um engenheiro ambiental, biólogo, né, que é quem faz, né, a perícia, que faz o parecer técnico, né, é muito difícil alcançar esse público, né? Então, acho que a gente já consegue um consenso. Então, assim, os nossos alunos hoje estão saindo da faculdade já com essa consciência, né? Agora, nós não estamos lá, né, na graduação de biologia, da engenharia ambiental, para explicar isso, né? E isso eu me ressinto um pouco, assim, de como é que a gente vai conseguir, né, trazer essa importante distinção aí, né, para as áreas técnicas aí outras, né? Mas eu queria também, dentro dessa sintonia aí, Cláudio, que você pudesse falar um pouquinho sobre a nossa experiência lá no urbanismo no Sejusc, né? Que você foi ali o pioneiro, né? Nós trabalhamos lá no início, né? No Sejusc do Tribunal de Justiça, num grupo específico dos conflitos fundiários, né? Que trazia muitas vezes, né? Para a conciliação, ações civis públicas ambientais ou ações privadas, reintegrações de posse, enfim, né, em que se discutia exatamente isso, a notícia. Né? Só para dar uma notícia, está muito bem, o Sejusc está andando muito bem, nós já temos, chegamos ao momento, as coisas são um pouco devagar, mas chegamos ao momento de já termos projetos de lei na Câmara para ser aprovado, né, para venda para os moradores do local e para a reurbanização de áreas públicas. Né? Então, nós estamos sim, muito avançados nesse processo, né? Em brevíssimo tempo, nós teremos assim, um produto final aí, que vai coroar essa ideia da importância do urbanismo e dessas populações que vivem nessas áreas mais afastadas ou não, né? Às vezes também não são só a periferia, mas nessas áreas irregulares, privadas e públicas.
né? Porque não adianta só a gente aplicar a legislação da REURB, né, nas ações judiciais, porque o Cláudio falou muito bem, né, da juridicização do direito, né, à cidade, e a gente está passando aí para essa questão de trazer aí o direito para a conciliação também. Então, se pudesse falar um pouquinho da iniciativa lá do Sejusc nos conflitos fundiários, né, você aí como fundador de tudo isso, né, poderia dizer. Então, obrigada, era isso. Posso responder, Karim? Me dão só um segundinho que eu vou ter que abrir a porta para os meus cachorros que estão pedindo para entrar aqui no meu home office. Eu vou responder a primeira pergunta da Cristiane, depois a pergunta do Nelson, tá? Porque a questão da Cristiane está mais diretamente vinculada com a minha fala anterior. E aí depois eu passo para a pergunta do Nelson. O grande foco do conflito entre urbanismo e meio ambiente é a moradia. Esse é o problema. Tá? E a Cristiane, ela toca num momento da história que, ao menos na minha experiência pessoal, e acho que na de muita gente, e isso certamente inclui a Cristiane Catarina, ficou mais evidente, que foi quando entra em vigor a Lei 13.465, que é, digamos assim, um marco regulatório da regularização fundiária no Brasil e que traz vários princípios e diretrizes que vão apontar para um outro caminho diferente daquele que a gente vinha seguindo. Curiosamente, ele não é o primeiro marco regulatório da regularização fundiária no Brasil. O primeiro foi a Lei 11.977. Mas a 13.465, ela pega o Brasil, acho que num outro momento, em primeiro lugar, e ela é mais clara em um aspecto específico que eu vou falar, que é o que eu chamo de princípio da preservação in situ das ocupações urbanas. Tá? Preservação das ocupações onde elas estão. Como é que era a nossa cultura naquele momento? Tá? Nós tratávamos as ocupações urbanas como invasões e os moradores como poceiros ou esbulhadores. Ó. Como poceiros ou esbulhadores. Até hoje nós temos esse problema de linguagem que denuncia uma incompreensão substantiva do problema. Né? A gente não entendeu como as cidades brasileiras se urbanizaram. Como se deu, primeiro, o processo de imigração da área rural para cidades brasileiras, como se deu o crescimento urbano, e, portanto, a gente foi vendo apenas as matas que foram sendo derrubadas, as margens de cursos d'água que foram sendo ocupadas para as pessoas viverem. Porque é preciso entender, o Brasil cresceu pobre, e a terra urbana encareceu muito rapidamente, encareceu para compra, e encareceu para o aluguel. E as pessoas precisam habitar onde é possível sobreviver, de onde é possível extrair renda. E isso foi desconhecido de modo geral no Brasil. Por isso que as cidades brasileiras são caóticas, porque nunca se planejou, o Brasil nunca teve uma política de produção de moradia antes do programa Minha Casa Minha Vida, cuja fase 1 é um desastre do meu ponto de vista. Tanto que quem lê a lei do novo programa Minha Casa Minha Vida, 14.620, agora de julho de 2023, nota perfeitamente que o governo reconheceu que o programa Minha Casa Minha Vida 1 foi um desastre. Tá? Então, a gente tem ali naquele momento, que é o momento em que se cria o Sejusc Conflitos Fundiários, a gente estava produzindo, na verdade, estava testemunhando a mudança de compreensão do problema. Tá? Dentro do Ministério Público, na Procuradoria de Regularização Fundiária, do Judiciário. Né? Lá em 2014, quando tudo isso começa, a gente começa a entender, e eu preciso dizer assim, biograficamente, eu já tinha, desde os anos 90, e é isso que começa a me seduzir para atuar nessa área, o hábito de ir aos locais. Eu lembro que Encantado era uma cidadezinha encantadora, por sinal, de 20 mil habitantes, com favela. E eu ia lá, nós chamamos do Rio Grande do Sul de vila. Tá? Quando em Uruguaiana, a mesma coisa. Eu lembro que uma vez eu fui
visitar uma ocupação em Uruguaiana, a ocupação que se chamava Vila Betânia, não era em homenagem a Betânia Alfonsín. A Vila Betânia, fui levar e a líder comunitária me apresenta como promotor de justiça para os lideranças do movimento e diz assim, mas ele não é corrupto, é um promotor de justiça que não é corrupto. O que isso estava denunciando? A distância entre os agentes públicos, como o Ministério Público, e essas ocupações. Nos conheciam de notícia de televisão, né? E em Porto Alegre a mesma coisa, o Sejus que me deu a oportunidade de ir, e significa ver como é que são feitas as casas, o tamanho das casas, a composição interna, o saneamento ou ausência de saneamento básico, o arruamento, como que cresce, onde trabalham, coisa que a gente, em Porto Alegre, diferente do Rio de Janeiro, de Salvador, por exemplo, nós podemos passar uma vida inteira sem conhecer a cidade informal, passar a vida inteira, nascer e morrer em Porto Alegre sem conhecer a cidade informal. Tá? E é onde se dá esse conflito entre morar, habitar e meio ambiente, preservação do meio ambiente. Foi preciso, e ainda é preciso ajustar isso. Eu gosto, uma vez, ano passado, eu dei uma palestra que começa com o Quarto de Despejo da Carolina de Jesus, que é um dos mais importantes livros da história da literatura brasileira. Na verdade, é um documento histórico, porque se trata de como era a ocupação na favela do Canindé, hoje não existe mais, em São Paulo, entre os anos 40 e 50. Eu passo pela Cidade de Deus, do Paulo Lins, que gerou o filme que todo mundo conhece, né? Que mostra uma favela brasileira nos anos 80 e 90, e termino com Via Ápia, que é um excepcional livro do Giovanni Martins, que trata da favela da Rocinha quando da ocupação pelas unidades de pacificação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, para a gente ver como foram mudando essas áreas ignoradas pelo direito, pelo Estado no Brasil. Isto fez com que a gente olhasse apenas a destruição da mata, apenas a ocupação do curso d'água, e não víssemos que aquilo era um movimento absolutamente vital de ocupação, tá? De ocupação da terra urbana por essas populações que não têm acesso a renda suficiente para comprar e nem para alugar, e só lhes resta ocupar onde der para ocupar, de preferência o mais próximo possível da onde é possível extrair renda. A Vila Quede é um exemplo. A Vila Nazaré é outro exemplo. Tá? Então, acho que isso muda, Cristiane, e a Lei 13.465 é um grande marco da revisão dessa forma, né? Da gente atuar. Não significa ignorar a importância da preservação do meio ambiente, mas aí isso nos remete à importância do planejamento urbano e da produção de soluções de moradia. Tá? O Nelson falou, antes de eu ir para a pergunta do Nelson, né? Vejam, a gente já tem isso muito estabelecido desde os comentários, me corrijam, mas acho que 4 e 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas, o conceito de direito à moradia. Começa com segurança na posse, que é, digamos assim, a prioridade da 13.465, mas depois vai para o conceito de moradia adequada, infraestrutura, acessibilidade, acesso à renda, né? Então, isso muda a relação do direito, das instituições de justiça, né, das instituições públicas como os municípios, na relação com a moradia e, portanto, na relação com o meio ambiente, porque a grande clivagem urbano-ambiental é a moradia. Tá? E eu acho que isso, nesse momento, a gente está mudando. Vejo, não é só o Rio Grande do Sul, com o Tribunal de Justiça criando aquela experiência magnífica do Sejus e conflitos fundiários. O Supremo Tribunal Federal acaba de determinar, e o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 510, determinando que nenhuma reintegração de posse, aliás, determinando que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais criem comitês, comissões de soluções fundiárias, e submetam todas as reintegrações de posse à atuação destas comissões.
E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já tinha criado sua comissão em maio, decidiu que a Comissão de Conflitos Fundiários vai atuar não apenas em reintegrações de posse, mas em todos os conflitos fundiários de ocupações coletivas urbanas e rurais do estado do Rio Grande do Sul. É uma mudança de paradigma rápida e profunda, né? Chegou ao judiciário, por exemplo. Então, em relação especificamente àquela experiência, uma experiência magnífica, né? Nós conseguimos reequilibrar o jogo com a questão ambiental. O comportamento da doutora Annelise, que é uma grande ambientalista brasileira, é um bom sintoma de que nós conseguimos fazer os ambientalistas, incluindo os promotores ambientais, perceberem que o viés estava distorcido. Eu acho que a gente tem um cenário muito mais favorável. Em relação à questão da liberdade econômica, a minha visão da lei de liberdade econômica, a minha visão, uma visão é a seguinte, Nelson, assim, a gente vive nitidamente, chegou ao direito brasileiro a reverberação do predomínio do neoliberalismo como cultura no Brasil. Tá? E uma das consequências do neoliberalismo, tá? O neoliberalismo, eu preciso entender, né? Ele não surge propriamente como um tema econômico na literatura moderna. Né? A obra de fundação da reflexão sobre o neoliberalismo, que é o nascimento da biopolítica do Foucault, que é de 79, ele é sobre a cultura, tá? Que envolve o comportamento econômico. Tá? Mas essa visão empresarial, predomínio da visão empresarial, individualista, implica numa retração da regulação estatal da vida econômica e, portanto, da vida urbana. Tá? O que leva, acho que na ponta, acaba levando a um constrangimento, a um impedimento, a um constrangimento, a uma dificultação da regulação estatal de várias atividades, inclusive da atividade urbanística de modo geral. E eu sempre tive, Nelson, uma dificuldade, embora eu acho que isso é um tema bastante complexo, eu sempre achei, eu desconfiei que a regulação urbanística fosse a mais infensa, que mais resistiria à força do neoliberalismo, porque é muito difícil organizar uma vida urbana, principalmente numa metrópole, porque você está sempre convivendo com conflitos que são conflitos muito difíceis de modular. Né? A relação, por exemplo, que a gente acompanhou muito de perto no centro de Porto Alegre, na Cidade Baixa, entre uma parte importante da vida, que é a diversão, que é a vida cultural, por um lado, e o morar e o habitar, né? Entre o repousar na sua casa, de um lado, e o habitar de outro lado. Né? Então, essa regulação, uma regulação, digamos assim, essa interação que exige modulação, eu acho que ela não está pensada na lei de liberdade econômica, que é uma lei que propõe uma retração da regulação estatal da vida, de modo geral, né? A vida econômica da vida de modo geral. Eu acho, mas eu confesso que eu não tenho estudado aprofundadamente, porque esse impacto está mais ainda no âmbito do direito ambiental. Eu preciso lembrar que poluição sonora é tratada pelas promotorias ambientais. Né? Eu tenho a impressão que a gente ainda vai ter que assimilar um pouco melhor, porque não me parece que a vida urbana, né? E isso está muito claro nas discussões sobre o plano diretor das cidades brasileiras, inclusive de Porto Alegre. Né? Não me parece que a regulação da vida urbana possa assimilar com tanta facilidade a agenda neoliberal. Eu não vou fazer aqui uma análise sobre a questão. Eu vou pedir, alguém está com o microfone aberto, que feche. Pois então, eu não vou fazer uma análise geral, sabe, Nelson, de um tema que me interessa muito, né? Mas, assim, a desregulação, a desestatização da regulação, eu acho que encontra limite no direito da cidade, no direito urbanístico, se não por outra razão,
mas porque são muitos interesses que coexistem, e eu não acho que o mercado é capaz de regular isso. Eu acho que o mercado é ineficiente e ele acaba sendo enviesado, né? Se nós deixamos para o mercado regular a complexidade da vida urbana, a minha impressão é que predominarão os interesses econômicos mais bem organizados, né? Mais capazes de influenciar os processos decisórios de todos os entes públicos, não só do município, mas do Poder Judiciário, do Ministério Público. A gente sabe bem quem é recebido com mais facilidade nos órgãos públicos, né? Então, eu não acho que a lei de liberdade econômica... Acho que a gente vai ter que entender como que ela vai funcionar. Eu entendo que a gente tem um bom espaço para desregulação, mas na vida urbana, né, e, portanto, no direito urbanístico, a gente vai ter que aprender um pouquinho melhor. A lei é muito recente e a gente vai ter que digerir ela um pouquinho melhor, do meu ponto de vista, Nelson. Doutor Cláudio, eu queria passar a palavra que o nosso residente Lorenzo quer fazer uma pergunta, e depois, se o senhor puder incluir na sua fala, que temos aqui um comentário, uma pergunta do Luiz Monreal, também nosso residente, porém de Brasília. Ele coloca uma questão prática de Brasília, acredito que ali do plano piloto, né, Luiz? Do plano piloto, não, dos arredores de Brasília, em Lusiânia, onde ele vive, que é um município dormitório, onde as pessoas se deslocam para o Distrito Federal em busca de melhores oportunidades de trabalho. E ele comenta que o Ministério Público tem implementado o pagamento por serviços ambientais conforme a Lei 14.119 de 2021. Se o senhor puder tecer algum comentário a respeito. Mas eu vou dar a palavra para o Lourenço, e eu acho que depois talvez encerramos as inscrições, ou talvez deixamos mais uns minutinhos apenas. Consegue me ouvir bem? É. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Dr. Cláudio, a exposição feita. Acho que foi muito enriquecedora para todo mundo. De verdade, aprendi muito nessa manhã com o senhor. A minha pergunta é o seguinte: o urbanismo, acho que no Brasil inteiro, ele ocorreu de uma forma bem informal, o senhor já disse isso aí. Eu lembro muito claramente na faculdade, a professora Betânia Afonsim, ela mostrava uma expansão urbana do município de Porto Alegre, a partir de 1780, 1810, quando a cidade virou Porto Alegre, e começava pelo centro histórico, ia pela Cidade Baixa, Menino Deus, e expandindo, né, conforme Início Floresta, e, enfim, a cidade, ela é um organismo vivo, né, ela, pelo que a gente percebe, ela altera as necessidades dela quase que anualmente, e pelo que eu percebo, o valor dos bens jurídicos tutelados no macro conceito de meio ambiente urbanístico, ele acaba se transmutando dessa mesma velocidade. Assim, dando uma lida assim, do que eu já li de urbanismo, eu meio que chego na conclusão de que quando os organismos públicos atuam numa seara urbanística, a gente tem que não buscar uma visão contratualizada de manejo da cidade, mas sim achar vias, achar caminhos com base no que está posto, com base nessa formalidade que é o que está posto, e com base e nunca acreditando que a gente vai alcançar o ideal, né, que é o que está buscado nas leis, mas fazer o melhor possível, alcançar os princípios, alcançar os deveres legalmente impostos em maior intensidade possível. Assim, o que eu pergunto para o senhor é no seguinte sentido: no cenário de Porto Alegre, o senhor atualmente considera quais são os valores que preenchem com maior intensidade, com maior avidez, o conceito daquilo que se entende por meio ambiente urbanístico? Considerando um conceito que muda muito, né, conforme a cidade, conforme as suas necessidades. Uhum. Se tu conseguir pegar o teu ponto, Lorenzo, deixa eu... em primeiro lugar, né, tu fizesse uma pergunta de urbanismo, né? E aí eu vou só arremeter, porque acho que eu não respondi a Cristiane em relação a isso. Tanto na área do direito ambiental, quanto na área do direito urbanístico, nós temos... vejam bem, eu tenho uma formação jurídica clássica. Tá? Eu sou um jurista,
não no sentido qualitativo da palavra, mas no sentido mais substantivo da palavra. Minha formação jurídica é absolutamente clássica. Fui professor de Direito, Teoria Geral do Direito durante muitos anos, sou professor de Direito Constitucional, completei esse ano 25 anos de magistério de Direito Constitucional na PUC, portanto, eu não tenho uma formação multidisciplinar. Tá? Eu sou um jurista, realmente. Tá? E eu acabo compreendendo a atuação do direito urbanístico partindo do direito positivo brasileiro, que hoje nos oferece uma estrutura diversificada e muito qualificada de ler. Como eu disse, o direito urbanístico ele não é mais municipal, não é que ele não seja municipal, mas ele é, sobretudo, de natureza federal. Os grandes marcos regulatórios são todas leis federais. Né? Essa é uma característica interessante. Eu acho que é interessante vocês acompanharem o meu raciocínio. O Estatuto da Cidade, de 2001, ele ainda é uma lei que estabelece normas gerais, transferindo para o município a decisão de implementar ou não os instrumentos de política urbana que estão previstos no Estatuto 2001. Tá? De 2005, a Lei Nacional da Habitação de Interesse Social ainda estava eu diria assim, com esse propósito. Mas já quando veio o marco regulatório do saneamento básico em 2007, acaba isso. E nós temos um marco regulatório que é impositivo para os municípios. Como depois acontecerá com a Lei do Minha Casa Minha Vida em 2009, com a Lei Nacional da Mobilidade Urbana em 2012, com o novo marco regulatório da regularização fundiária. Agora, quer dizer, não tem mais espaço para os municípios, eles têm que se submeter a leis nacionais. Isso nacionalizou o direito urbanístico e também, Lourenço, juridicizou. Portanto, assim, nós juristas, né, partimos hoje, podemos usar a nossa formação jurídica para nos impormos no debate urbanístico. Tá? Da mesma forma como aconteceu no direito ambiental, ou seja, nós passamos a ter a predominância do debate no âmbito urbanístico, né? Como no direito ambiental. Porém, exatamente como no direito ambiental, o texto dessas leis, a própria compreensão do texto dessas leis depende da interação com urbanistas, com ambientalistas, com engenheiros ambientais, com biólogos, com sociólogos, com economistas, né? Por isso que a doutora Cristiane falou muito bem. Nós precisamos interagir, se não por outra razão, para não cometermos erros crassos na própria compreensão da lei, porque essas leis são elaboradas na interação entre juristas e especialistas dessas áreas científicas. Né? Então, eu acho que, digamos assim, a reflexão sobre a cidade hoje envolve, né, essa interação, sobretudo entre juristas e urbanistas. Né? E, como tu disseste, cidade é um organismo vivo. Porto Alegre, particularmente, não é uma cidade que tenha tido uma intervenção de planejamento, como foi o caso, por exemplo, da França, do Haussmann, da Barcelona do Cerdá, da Nova York, do Robert Moses, Buenos Aires, mesmo o Rio de Janeiro do Pereira Passos. Quer dizer, a gente teve muitas cidades do mundo. Se vocês forem na minha cidade, em Uruguaiana, toda a parte histórica de Uruguaiana parece extraída do conceito do Cerdá, né? Quadras em forma de xadrez, né? De grade, né? Como foi o conceito do Cerdá em Barcelona, né? Então você tem a cidade toda gradeada, né? E a partir de um certo momento, quando a cidade perde o controle sobre a sua expansão, todo o entorno da cidade de Uruguaiana é um entorno caótico. Né? Porque é um entorno sem planejamento. Porto Alegre não teve propriamente uma intervenção de planejamento. Né?
Então, a organização da cidade, nesse sentido, tem sempre uma reorganização do caos, né? Da desorganização. E são como são as cidades, eu acho. Né? Nesse sentido, assim, eu acho que essa disputa entre planejar, organizar, mas ao mesmo tempo aceitar uma desorganização original, intrínseca da cidade, assim, eu acho que ela é... Nós não temos como renunciar ao planejamento, à organização, à reorganização, né? E eu acho que isso é um trabalho a ser feito, né? De maneira multidimensional. Se você pega, por exemplo, né, uma atuação de juristas tentando aplicar os conceitos do Estatuto da Cidade sobre o plano diretor, nitidamente a gente vai, nesse momento em que a gente tem eu diria assim, uma crise do conceito de planejamento urbano, né, a gente tem a emergência de um pensamento bastante, digamos assim, eu diria, consistente, não necessariamente do ponto de vista qualitativo, de que planejar não é necessariamente bom, de que não necessariamente vejam só, olha como esse conflito se dá. Qual é a visão que eu tenho como jurista como interpretação das normas jurídicas sobre o planejamento urbano? Tá? O planejamento ele tem que ser unificado, ele não pode ser plano diretor é unificado, ele não pode ser fragmentado. Tá? Por que é assim? Porque é o que está previsto no direito brasileiro. A cada 10 anos nós produzimos a lei do plano diretor. Isso não impede que ao longo dos 10 anos seguintes nós façamos revisões. Mas não, o que está em disputa hoje, o que urbanistas e investidores dizem é que a própria ideia de plano diretor como uma lei una, ela deveria ser abandonada. Mas olha como o jurista deve dizer, olha, lamentavelmente eu preciso comunicar que o direito brasileiro prevê que é uma lei do plano diretor a cada 10 anos, sem fragmentação. Nós podemos ter planos setoriais, ou plano de saneamento básico, né? Ou plano de mobilidade urbana, mas o desenvolvimento urbano é um plano. Então, nós temos aqui um conflito entre o direito urbanístico brasileiro, que prevê plano diretor a cada 10 anos, e uma emergência de uma outra visão urbanística que está em conflito com essa visão. Outra questão que é a deslegalização do planejamento urbano. A legislação brasileira é muito clara. O planejamento urbano, o plano diretor é por lei, em sentido formal, prevista em uma lei votada pela Câmara do município, Câmara Municipal. E, no entanto, nós começamos a ter um movimento que prega a deslegalização e a transferência do planejamento para dentro do Poder Executivo. Olha, eu não tô, se é certo ou errado, não, eu não sou urbanista. Agora, na condição de jurista, eu preciso dizer, isso contraria o direito brasileiro. Porque o direito brasileiro prevê que o planejamento urbano ele se dá por lei em sentido formal. Outro ponto. O direito brasileiro prevê a democraticidade do planejamento urbano. Isso é um conceito-chave do Estatuto da Cidade. E democraticidade, tá, não é apenas oferecer uma instância formal de audiência e consulta pública. Democraticidade é efetivamente promover a participação popular no processo decisório. No entanto, você tem uma crítica da eficiência da participação popular que vem, por exemplo, de pessoas que têm estudado isso. Tá? Se você pega o direito brasileiro, houve claramente uma decisão por investir na democraticidade dos processos decisórios e não dos processos consultivos apenas. Tá? E isto vem em conflito com movimentos que surgem de administradores públicos do mercado. Então, vejam, olha como é complicado, né, Lourenço? Você tem uma linha do direito brasileiro em relação ao planejamento urbano que é uma linha de unicidade, legalidade e democraticidade que está sendo disputada hoje no âmbito do urbanismo.
Nós temos urbanistas que estão dizendo, não, não pode ser assim. Tem que ser várias leis, elas têm que ser todas, podem estar sempre à disposição. Não é ruim que seja pelo poder legislativo, é melhor dar flexibilidade e agilidade do poder executivo, e é ineficiente a participação popular nos processos decisórios da cidade. Mas como jurista eu preciso, lamentavelmente, eu preciso mudar a lei, então, né? Então, vejam, essa disputa entre uma área, digamos assim, que virou uma área do direito, né, e a área urbanística, ela eu diria assim, ela é da natureza, né? Desse tema, né? Que é um tema que é um tema de confluência entre o direito e uma área muito vibrante que é a área do urbanismo, né? É uma área que tem a gente, que digo, cada momento histórico tem a sua visão de urbanismo. Nós temos ali disputa por interesses mais divergentes, né? Os mais diferentes e divergentes. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu acho que assim, a gente está dentro de um cenário de disputa. Só para complementar, de vez em quando eu ouço de colegas dizendo, reclamando de que a gente tem movimentos sociais que têm uma visão política, agentes políticos interferindo em processos decisórios da vida urbana, né? Promotores da área urbanística, enfim. E eu procuro lembrar sempre, a vida urbana é sempre uma disputa política. Não é uma disputa eleitoral entre partidos políticos, é uma disputa. A palavra política vem de polis. Tá? Disputa política significa disputa entre diferentes visões sobre como nós devemos habitar, como nós devemos promover o desenvolvimento urbano. Então, a cidade é, por definição, o espaço da política. Senhor Cláudio, doutor Cláudio, só uma última. Não, é porque o senhor mesmo falou, por exemplo, quando a gente vai falando, por exemplo, em Paris, por exemplo, a cidade é muito, a urbanização da cidade vai muito para o lado do comércio. Quando a gente fala para Londres, por exemplo, é muito para as indústrias. Quando a gente fala em Roma, foi uma bagunça, porque a cidade foi se expandindo, né, há muitos anos. A questão é, quando a gente fala de meio ambiente urbanístico, é um conceito muito aberto, assim como é um conceito de proporcionalidade, assim como é um conceito de interesse público. E quando mal utilizado, eu não estou dizendo que é de maneira alguma, ele pode virar uma fórmula vazia para não discussão em um cenário de decisão política. Claro. Assim como a proporcionalidade, quando mal utilizada, assim como o interesse público, quando mal utilizado, ele tem que ser preenchido de conteúdo de outros valores. Então, por exemplo, se em Paris, quando se fez os arrondissements, se criou por conta do comércio, se criou avenidas maiores para passar carruagens e passagens menores para se passar pessoas. Em Porto Alegre ou no Brasil, quer dizer, como o cenário é mais informalizado, eu acho que para se achar os caminhos, primeiro a gente tem que botar uma bola no chão, né? Dizer assim, pô, aqui é um cenário político, a gente tem que ter a discussão, claro. Mas qual é o mundo das formas, qual é o mundo das ideias aqui? Uhum. Que a gente está buscando. Eu acho que tu deve estar acompanhando, né, esse debate super interessante sobre as ideias do Carlos Moreno na França, sobre a Ville de 15 minutes, quer dizer, se a gente vai implantar uma cidade de 15 minutos, né, isso implica uma revisão completa da forma como a gente pensa a cidade, como a gente licencia projetos, como a gente lida com as vias públicas, com o trânsito, né? E o conceito de cidade de 15 minutos ele é mais antigo, como tu sabe, mas ele ganhou uma outra urgência durante a pandemia. E agora que a pandemia passou, algumas pessoas estão pensando, mas será que faz sentido mudar tanto a cidade assim, já que a pandemia não está mais? Então, isso é uma disputa política sempre, né? Nesse sentido. Né? E também, doutor Cláudio, me parece que tem essa questão econômica também, porque para quem mora na periferia, nunca será uma cidade de 15 minutos. Isso. Para quem pega 2 ou 3 ônibus por dia, vai ser uma cidade de 2 horas para se deslocar. Mas, doutor Cláudio, eu queria ver se a gente pode falar sobre o pagamento por serviços ambientais, se não sai muito do tema. E eu queria provocar também para ver, assim, da sua experiência, algum caso, talvez um comparativo, um caso antigo,
de sua atuação que contraste com algum caso de atuação do Ministério Público de agora, na área urbanística, e que tenha trazido esses elementos, essa contemporização mais sobre o viver, sobre o direito a essa cidade. O senhor teria alguns exemplos nesse sentido? Eu vou só não responder a questão dos serviços ambientais, porque esse é um tema da promotoria ambiental, do Centro de Apoio das Promotorias Ambientais, que é coordenado pela doutora Ana Marquesan, e eu confesso que eu não entendo desse tema. Eu não acompanho, eu fui promotor ambiental pela última vez em 2000, terminei em 2010 minha atuação na promotoria ambiental, então eu não tenho expertise para responder, peço desculpas ao colega. Eu acho que assim, uma boa comparação, Karen, é a forma e que demonstra o aprendizado que nós tivemos, é a forma como nós lidamos com as remoções para as grandes obras da Copa do Mundo. A facilidade como as cidades brasileiras lidaram, o Rio de Janeiro, não só as obras da Copa do Mundo, mas também das Olimpíadas, mas aqui particularmente em Porto Alegre, a forma como nós lidamos com essas remoções, eu posso lembrar um pouquinho a remoção da Vila Dique, para onde nós enviamos essas pessoas, né? A gente tinha a ideia de remoção de modo geral, de ocupações urbanas, ela foi mudando muito rapidamente, né? Isso envolve, inclusive, o próprio processo de reintegração de posse, que era um processo policialesco. A Brigada Militar chegava lá, sem avisar ninguém, numa madrugada. Eu até posso citar um caso que eu acho um caso emblemático, né, e que eu participei muito diretamente. Acho que esse é um bom modelo. A gente era assim, era policialesco, né? Eu era o promotor de justiça do caso da desocupação, da ocupação Lanceiros Negros, que foi histórico aqui na cidade, né? Eu participei das audiências de mediação, enfim. E num determinado dia foi designado a audiência para cumprir a ordem de reintegração de posse. Esse caso é muito interessante para quem gosta de literatura, ele está narrado no livro Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Infelizmente, o Paulo Scott não entrevistou alguns amigos queridos, que foi meu amigo Roger Haupt Rios e o meu amigo Paulo Leivas, mas ele não entrevistou os protagonistas do processo, né? E agora, mesmo assim, ele é muito fiel ao que aconteceu, né, naquele dia, né? Durante a reunião que envolvia, então, município, Estado, Brigada Militar, o oficial de justiça responsável, o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim. Durante a reunião ali, a ordem era para ser cumprida naquele dia, era absolutamente intransigente a ordem, não havia nenhum tipo de preocupação de organizar, conversar com o grupo de ocupantes, simplesmente tomou a decisão e no final da tarde, que era uma véspera de feriado, do dia 15 de novembro de 2015, 2016, eu não me lembro, naquela véspera foi a Brigada Militar para fazer a desocupação, né? E a desocupação foi feita dessa maneira absolutamente policialesca, sem qualquer preocupação com o destino das pessoas. Eu não acho que o caso da desocupação Lanceiros Negros ele seja, no seu conteúdo ali, digamos assim, tão representativo, porque aquela ocupação ela não era uma ocupação genuína de habitação. A ocupação Lanceiros Negros era parte de uma luta política do Movimento Nacional da Luta pela Moradia. Quem estava ali no antigo prédio ocupado pelo Ministério Público estava ali para uma luta política e não para habitar aquele prédio que não era habitável, como não é até hoje. Mas a forma de lidar foi muito representativa. E aquilo foi sendo feito de maneira atabalhoada durante aquela noite.
O que fazer com as crianças que estavam ali, o que fazer com os idosos. Tudo foi sendo resolvido por telefone. Como conseguir alimentação para aquelas pessoas durante a madrugada? Então, achar gente que poderia produzir alimentos durante a madrugada. Como conseguir um local para mandar aquelas pessoas? Tudo foi feito de absoluto improviso. Tá? Nós não tínhamos uma noção do que significava remover pessoas do local ocupado por elas. Nós, naquele momento, podemos entender melhor o que deveria significar remover pessoas das suas ocupações onde elas viviam, às vezes por anos, às vezes por décadas. Tá? E eu acho que a gente foi aprendendo muito ali. A gente aprendeu em relação a como fazer remoção em grandes obras, o que tipo de solução apresentar, para onde enviar. Eu vou citar o caso da Vila Nazaré, ou da Vila Dique. Né? Se tirar pessoas de uma região da cidade, onde viviam durante décadas e toda a sua vida estava estruturada, para viver em condomínios que eventualmente até são bons condomínios, mas muito distantes, com outra configuração de produção de renda, de facções, de outro tipo de moradia. Assim, eu me sinto envergonhado que nós tenhamos feito isso. Com a maior naturalidade. Nós tiramos, eu lembro da forma como nós lidávamos com o caso da Vila Nazaré. Nós não podemos lidar com o caso da Vila porque lá vive uma facção que tem interesse em ficar lá porque lá tem um mercado de maconha. Como se 5.000 pessoas pudessem estar envolvidas no comércio de maconha, entendeu? Isso eu acho que a gente avançou muito, Karen. A gente compreende muito melhor hoje o que significa, e está aparecendo no caso da Vila Quede, por exemplo. Né? Ou seja, é muito mais complexo esse processo de remover uma comunidade que vive durante muito tempo, que se estabelece naquelas condições. Né? E eu acho que, e aí remover para outro lugar, a naturalidade com que se fez em Porto Alegre mandar populações que viviam no centro para Restinga, que é outra parte do estado. Anos 70. Entende? A gente continuou fazendo isso aqui nas obras da Copa, porque nós não tínhamos conhecimento do que significava, não nos era um conhecimento nem epidérmico. Hoje isso está bem documentado. Né? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que hoje a gente tem muito mais clareza. Em princípio, a ocupação tem que ficar ali, tem que ser regularizada e urbanizada. Se é para sair, constrói um empreendimento perto dali. Tá? Que foi o caso da Vila Planetário. O Vila Planetário foi emblemático. As pessoas foram relocalizadas, foi usado um instrumento de propriedade, a concessão de direito real de uso pela primeira vez, se eu não me engano, em Porto Alegre, e as casas foram construídas num lugar de alto custo, elevado custo do metro quadrado, no mesmo lugar onde a vila se situava. Esse foi um caso emblemático. Exatamente, eu acho que assim, acho que a gente tinha, Porto Alegre já teve, eu acho que a gente já teve, e acho que Porto Alegre é uma cidade que é uma referência. Se a gente lê o Estatuto da Cidade, a gente vê quantas experiências porto-alegrenses aparecem ali, né? Sim. Porto Alegre é uma Surgiram cidade. empiricamente e depois passaram para o Estatuto da Cidade. Mas ali, cara, em cima, eu sei que a gente já está assim, ali a gente está falando de políticas que não conseguiram se institucionalizar, né? Nunca chegaram no Ministério Público, por exemplo. Uhum. O Ministério Público nunca absorveu a experiência da Vila Planetário ou da Vila dos Papeleiros, por exemplo, né? E não chegou suficientemente a se institucionalizar. Eu acho que isso, do ponto de vista, né, já que eu estou falando aqui como promotor de justiça, como um ator do mundo jurídico, isso mudou. E a resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, que se segue a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é um sinal de que a gente aprendeu ou está num processo avançado de aprendizagem de como lidar com populações que vivem na cidade informal, nas ocupações informais, que representam, a gente não tem uma boa estatística sobre isso,
mas as estatísticas variam de 25% a 1/3 a 40% das cidades brasileiras, né? Ameaçadas a todo momento de reintegração de posse, de remoção, né? De perda da sua habitação, não é só da casa, do local, da área da cidade onde habitam, de ausência de infraestrutura. Eu tenho a impressão que a gente vive num outro momento, que os grandes atores, os atores jurídicos que atuam na nossa área, têm hoje condições de aprender e começam a aprender. E por isso que eu disse inicialmente, assim, uma das razões que me levaram a aceitar essa função de coordenador de centro de apoio é porque eu tenho muita vontade de compartilhar com os promotores de justiça essa visão. Por isso eu disse no início, né? Eu tenho uma pretensão pedagógica na minha atuação no centro de apoio para que a gente possa desenvolver isso dentro do Ministério Público, para que os promotores e as promotoras de justiça sejam vetores de qualificação da vida das cidades, né? De vida justa, de vida sustentável, de vida democrática, de vida cidadã. Eu acho que a gente tem todas as condições. O Rio Grande do Sul não parte de uma base ruim, Porto Alegre não parte, né? Porto Alegre tem uma história magnífica de planejamento e desenvolvimento urbano, com ótimas iniciativas. Até hoje eu leio livros, eu tenho o hábito de ler livros em língua estrangeira, e até hoje eu leio livros publicados recentemente, que continuam referindo Porto Alegre como a origem do orçamento participativo. Do AP. Fazendo elogio do orçamento participativo como um instrumento de gestão democrática e fazendo referência a Porto Alegre especificamente, né? Então, se a gente às vezes está falando ali num livro escrito por urbanistas que vão citar a reforma do Haussmann, como o Lorenzo falou, a do Robert Moses, né? Daqui a pouco aparece Porto Alegre entre essas cidades como um modelo de gestão democrática, no mínimo do ponto de vista do orçamento. Então, acho que a gente vive um bom momento, e essa questão, né, da relação com desocupação de ocupações de moradia, no meu timeline, eu acho que a gente teve um aprendizado, uma curva de aprendizado bem importante, que chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, o que facilita muito. Hoje, para encerrar, recentemente, na semana retrasada, nós fizemos uma reunião com a Corregedoria Geral de Justiça, no Tribunal de Justiça, e eles estão perfeitamente abertos e incorporaram a necessidade de disponibilizar uma comissão do Tribunal de Justiça para lidar com conflitos fundiários e com remoções coletivas. Então, acho que isso é um bom exemplo de como a gente andou, Karen. Eu queria passar a palavra para a colega Aline Cândano Peixoto, que é a chefe da Procuradoria de Regularização Fundiária. Tudo bem, Aline? Pode perguntar. Obrigada, Karen. Primeiro avisando que estamos indo para o final já. Final. Eu prometo tomar só um minutinho. Agradecer primeiramente o Dr. Cláudio, né, pelas palavras. Muito importante abrir esse debate, né, porque até o meu chefe, Dr. Marisco, está aqui para servir de testemunha. Quando a gente vai visitar, fazer uma visita técnica numa ocupação, né, antes a gente pensa assim, vamos reintegrar, né, tem toda a questão de risco, daí tu chega lá e tu vê falta de saneamento básico, as pessoas ali há mais de 20 anos, ou seja, não tem como pensar em retirar essas pessoas sem dar uma vida digna, né, e promover ali uma regularização fundiária daquela área. Mas eu penso que a questão é tão complexa, né, que envolve um equilíbrio social, de moradia, da questão ambiental. Eu percebo que a questão ambiental tem que ser uma questão que tem que ser vista preventivamente, né? Não pode deixar ocupar, porque depois que ocupa, o dano ambiental já ocorreu e não tem como mais voltar atrás no tempo, né? E a última menção que eu gostaria de fazer é que o senhor falou dos lanceiros negros, né? Que foi um grande aprendizado, e posso dizer que eu fui uma que participei agora das reuniões do Sejusc, na reintegração, na realidade não existe mais a reintegração de posse da cooperativa 2 de junho, da Borges de Medeiros 972,
vai ser regularizado, né? Justamente eu mencionava esse exemplo, né? O município participou como ali integrante do GT, mas que agora está se encaminhando para um acordo feliz entre os moradores dessa cooperativa 2 de Junho e o Estado, ao contrário do que aconteceu nos Lanceiros Negros. Então, Sim. cidade, né? E na realidade nada é em vão, né? Agradecer a sua participação, porque tudo colabora para que a gente realmente mude, né? Eu recentemente estou chefe da PARF, mas agradeço muito os que vieram antes e que fizeram essa história de luta, né? E de mudança de paradigma, né? Para a moradia, vendo o contexto todo, né? Não só uma parte isoladamente. Então, acho que é uma questão de educação e de cultura. Agradeço essa que eu tinha a colaborar. Obrigada. Obrigado. Eu venho aqui na esteira do que a Aline colocou, e o que me parece que é o futuro da atuação, seja da advocacia pública municipal e do Ministério Público na questão urbanística, assim como dos outros órgãos de controle do Judiciário, seja esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, a criação de cultura, de que o trabalho deve ser conjunto e que o profissional, o jurista, ele precisa colecionar e ir em busca de ferramentas, leituras, experiências que auxiliem a gente a se colocar no lugar do outro. Eu também passei por essa experiência em que a gente pedia para as pessoas saírem e a gente não pensava nas pessoas, né? Como se o principal resultado do processo fosse uma desocupação, seja lá o que isso causasse de impacto na sociedade. E então eu acho que essas conversas, esse preparo, essa conscientização e experiências como essa de hoje, para que todos possam trabalhar junto, né? E que a gente possa, como nessas experiências do Sejusc, trazer a comunidade envolvida, conhecer a realidade delas, para não buscar soluções completamente afastadas do que é o próprio conceito da dignidade da pessoa humana, né? Que eles não sejam cidadãos de segunda categoria, né? E que também, e eu acho que na esteira da preocupação do Marisco com a lei de liberdade econômica, a gente, claro, deve se preocupar com a atividade econômica para que ela possa se desenvolver, mas nunca se descuidar das pessoas que estão permanentemente habitando o lugar, vivendo no lugar. Eu acho imprescindível que a gente mantenha alguma forma de diálogo permeado por um pouco de controle do Estado. Eu acho que isso é indispensável. Nisso eu até concordo com a sua fala, doutor Cláudio. Acho que o mercado não se autorregula nesse ponto, né? Muito obrigado pela atenção de todos, é um prazer, eu adoro estar com, né, gente, eu tenho grandes amigos, pessoas que eu admiro na Procuradoria Jurídica do município, de modo geral. A minha relação com a PARF, especificamente, é de grande admiração e de colaboração. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esses temas e de trocar ideias, e eu estou sempre à disposição, tá? Sempre à disposição. Apesar de eu não ser porto-alegrense de nascimento, né? Eu vivi aqui quando bem menino, voltei a Porto Alegre com 16 anos, e é uma cidade que eu adoro, realmente é o meu lugar no mundo, tá? Eu tenho uma preocupação genuína com Porto Alegre. Eu me sinto cidadão de Porto Alegre. É claro que hoje eu ocupo uma função de âmbito estadual, né? O Centro de Apoio atua em todo o estado. Nós temos os promotores de justiça da ordem urbanística aqui de Porto Alegre, mas particularmente Porto Alegre é uma cidade que eu tenho um enorme carinho, né? Toda vez que alguém me convida ou fala em me mudar para uma área mais distante da cidade, esses condomínios fechados, né, porque eu detesto, em primeiro lugar, mas eu digo, não, eu gosto de viver no miolo, no meio, onde a cidade é mais cidade, onde ela é mais, né, onde a gente caminha, onde a gente vê a diversidade, a pluralidade. Então,
E eu sei que a Procuradoria é responsável por grande parte né, desse resultado de fazer de Porto Alegre uma cidade tão agradável. Muito obrigado pela atenção de todos, gente. Obrigada, doutor Cláudio. Eu tenho que fazer um agradecimento à doutora Cristiane Catarina, que foi a ponte para o nosso contato e para a gente ter essa excelente palestra de hoje. Eu estou vendo até que temos comentários aqui da Juliana Carneiro, por exemplo, vários agradecimentos, mas a Juliana Carneiro dizendo bem o que me foi me ensinado na Universidade Federal da Paraíba. Então tem gente de longe por aí. Tá certo? Obrigada a todos pela presença hoje na palestra do CEDIM. Acompanhe nossos eventos nas redes sociais. Estamos sempre aqui nas terças e quintas. E desejo um bom dia a todos, lembrando que os certificados eles chegam para vocês em até 10 dias úteis. Obrigada mais uma vez, doutor Cláudio. Espero que a gente possa se encontrar novamente.